Bem-vindos ao Eblog 2, segundo encontro de blogueiros católicos da Arquidiocese do Rio. Meu nome é Marco Cazula, Cacá, e estarei com vocês conduzindo esse evento. Antes de a gente iniciar, todos receberam um ticket de refeição? Apanhar para todo mundo, alguém? Quem não recebeu, apanhar ali com o Gustavo. A oração católica, do blogueiro católico. Vamos começar então? De pé, vamos fazer a nossa oração. Tão compassivo, tão fiel, tão amoroso, és tu, Pai nosso. Te peço que aumentes a minha fé, o meu amor por ti, que eu possa usar o blog como instrumento para cumprir os teus propósitos, que eu possa me tornar blogueiro da verdade e promotor da paz. Ajuda-me a ser firme em meu compromisso cristão e que os visitantes possam encontrar em meu blog uma fonte de encorajamento e inspiração. Dá-me força para anunciar a tua palavra, para que possa desempenhar o meu papel e derrubar os muros da hostilidade do mundo, usando o blog para fortalecer os laços de amizade, solidariedade e amor. Fazei meu coração manso e humilde, para que eu possa tratar os meus leitores como amigos e não como ídolos, para que eu possa lutar para mudar a mim mesmo, para melhor, com mais frequência do que renovo o template de meu site. Livrai-me, Pai, dos planos infelizes, do orgulho e do egoísmo e da tentação de reproduzir imagens sem remissão e copiar ideias sem acreditar os autores originais. Que eu possa estar sempre unido com a rede de blogueiros, irmãos que trabalham juntos em teu nome e que nossos blogs nos levem mais para perto de ti. Te peço humildemente, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Quem não lembra? Quem teve na primeira edição aqui? Gente nova. Essa oração, ela se tornou oração no dia do primeiro encontro de blogueiros com o Dom Morani. Vocês ganharam uma oração do blogueiro católico. Este encontro foi idealizado com o objetivo de levar à partilha realidades vivenciadas e promover uma formação constante aos católicos que atuam na blogosfera. Esta segunda edição do e-blog, como a anterior, terá duas partes. A primeira, na parte da manhã, ouviremos algumas palestras abordando temas importantes, alguns desses sinalizados pelos próprios blogueiros que participaram da primeira edição. Na parte da tarde, teremos um tempo para dedicarmos à formação e finalizaremos com uma discussão em círculos sobre o que ouvimos e refletimos. Queremos avisar que a rede Wi-Fi já está liberada para acesso. Tem duas redes, é legal que quem tiver, conecta as duas, marca as duas, porque a 1 está funcionando aqui e a 2 no refeitório. Se vocês forem, os celulares, os pads vão reconhecer onde vocês estão. Haverá intervalos de 15 minutos, onde poderemos tomar um café, blogar ou partilhar entre vocês o que foi ouvido. O almoço será servido gratuitamente no refeitório, no refeitório desse andar, e será também um momento de diálogo. Por favor, conecte-se não só à internet, mas também uns aos outros. Vamos começar. Entre 11 de outubro de 2012, o 50º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, e 24 de novembro de 2013, festa do Cristo Rei, a Igreja comemorará o Ano da Fé. Segundo explicou o Papa Bento XVI, a iniciativa de celebrar o Ano da Fé tem como objetivo, precisamente, dar um renovado impulso à missão de toda a Igreja de conduzir os homens para fora do deserto, em que muitas vezes se encontram, rumo ao lugar da vida, a amizade com Cristo, que nos dá a sua vida em plenitude.
Para fazer uma reflexão sobre esse tempo e sua importância para nós, chamamos o Padre Márcio Queiroz, coordenador da Pastoral Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Nosso segundo encontro, que eu espero que possa ser o segundo de tantos outros que nós devemos, porque as pessoas ficaram muito ansiosas e queriam mais cedo, mas as agendas não permitem a gente fazer isso antes. Mas hoje me pediram para iniciar falando um pouco sobre essa carta apostólica do Papa, que é essa aqui, a porta da fé. Provavelmente todos já ouviram falar desse documento e sabem já da riqueza e daquilo que implica esse documento. Primeiro, é uma grande convocação que o Papa faz para o ano da fé, que terá início ainda este ano, em outubro. Então, nós devemos estar já preparados para iniciar. E o que significa isso? Vamos partir deste conceito que o próprio Papa coloca no documento. A porta da fé, que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja, está sempre aberta para nós. É possível cruzar este limiar quando a palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa plasmar pela graça que transforma. Aqui nós já encontramos qual é o objetivo de trabalhar esse ano da fé. São palavras muito fortes. Uma fé que nos leva a uma comunhão, a uma vida de comunhão, não só com Deus, mas com toda a sua igreja, com todas as realidades, né? E aqui, claro, a gente precisa ter bem claro o conceito de igreja. Igreja aqui, igreja é povo de Deus. Portanto, olhar para as nossas diferenças ou diversidades, se assim quiser, mas percebermos que tem algo que é superior àquilo que nos separa, que é a nossa fé. E buscar nessa fé os pontos que nos unem, para fortalecer essa estrutura e esse modo de ser e de atuar como igreja. E aí é interessante quando o Papa nos recorda e diz: é possível cruzar esse limiar. Ou seja, mais uma vez ele retoma o tema da esperança, que ele tratou no encíclica, não é? Então, muitas e muitas vezes aquilo que a gente vai percebendo é que o cristão ele vai como que se desmotivando, porque acredita só na sua potencialidade. Ele não consegue perceber e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Ele não consegue e não deixa que a igreja possa ensiná-lo, porque nós achamos que nós é quem temos que dizer as coisas. Nós só temos a ensinar, nada a aprender. Nós já somos suficientemente prontos. Portanto, nós sabemos a verdade, né? E aí a gente sabe que isso não é verdade. A verdade, ela não é verdade, aquela que você acha que é verdade, porque ela vai ser sempre algo limitado, né? Depois a gente se depara com outras realidades e a gente diz: poxa, então não era bem isso aquilo que eu pensava. E a gente deixa, não é que nós devemos deixar de pensar com as nossas próprias reflexões, com a nossa própria mente, mas que a gente possa ter um olhar diferenciado para aquilo que acontece a partir de um olhar de igreja, não do meu olhar pessoal, senão a gente vai cair no achismo, no relativismo, aquilo que é bem próprio da sociedade odiada, né? Atravessar a porta da fé implica embrenhar-se num caminho que dura a vida inteira. O difícil é a gente atravessar essa porta, é a gente acolher essa fé, este dom de Deus. Uma vez acolhido,
Nós precisamos viver aquela imagem que há poucos dias nós vivemos do Pedro e se deixa lavar. Porque nós somos também esse mesmo Pedro que se nega. De não, Senhor, a mim não. A mim não. Aí depois vai e manda lavar todinho. Não queria nem o pé, depois mandou lavar todinho. É exatamente igual a nós. De um polo a outro. Porém, essa passagem é uma passagem que o Papa, nessa carta, ele nos lembra e diz: este atravessar, ele vai implicar num assumir um caminho. E esse caminho é um caminho que dura a vida inteira, não é uma só vez. Aqui basta a gente pensar a um Senhor chamado Jesus de Nazaré, que dizia: todo aquele que quer ser um seguidor, tome a tua cruz todo dia. Essa partezinha a gente deixa sempre de lado, porque a gente acha que pegou uma vez e já resolveu o problema. Não. A cruz, ela é diária, e a cruz somos nós mesmos. A gente acha que é a vizinha, a gente acha que é a sogra, a gente acha que é qualquer pessoa, quando na realidade a cruz somos nós mesmos. Nós somos a grande cruz que nós temos que carregar. Nossa vida, nossas dificuldades, nossos problemas, nossas imperfeições. E a luta diária deveria ser para a correção das nossas limitações. E corrigindo as nossas limitações, ajudar os outros a viverem melhor. A gente faz exatamente o contrário. A gente diz para o outro o que é para ele fazer, porque eu continuo do jeito que quero. Então vejam que o Papa ele chama a nossa atenção para que essa fé, ela não seja uma fé simplesmente dita, mas que ela seja assumida nesse caminho. É muito bonita essa expressão desse caminho, que não é o caminho do neocatecumenado, é o caminho do dia a dia, é essa estrada, né? Aqui vocês podem pegar, por exemplo, o filho pródigo, e o pai o avista de longe, né? Pensem aos discípulos de Emaús, né? Então vejam que tem sempre um caminho que se percorre, e ao longo desse caminho se fala, se troca ideia e se analisa e se reflete situações que estão acontecendo em torno. Isso também é muito interessante, né? Vamos pensar mais uma vez aos discípulos de Emaús. Qual era a leitura que os discípulos de Emaús faziam na situação ali pós paixão e morte de Jesus? Uma análise puramente catastrófica, né? Acabou tudo. Aquele que seria o nosso Salvador morreu, pereceu, foram injustos com ele, mas o mataram, está tudo acabado. E agora nós estamos desanimados pelo caminho. Essa é a leitura catastrófica. Jesus chega, se aproxima e faz com que ele possa fazer uma reflexão diferenciada. Mas não deveria tudo isso acontecer? Mas não estava escrito assim? Ou seja, ele faz um retorno, faz uma leitura a partir da fé. A partir da fé. Então, o Papa ele nos chama nesse ano da fé a sermos capazes de assumir este caminho e neste caminho viver esta reflexão, viver esse momento em que os fatos que vão acontecendo não vão nos desanimando, mas vão nos estimulando cada vez mais a refletir e a impor, e aqui eu vou aspirar o impor, também a nossa opinião. Porque o que acontece é que nós muitas vezes nos deixamos, ou silenciamos, e deixamos que outras coisas apareçam, aconteçam e falem, e a gente fica no depois eu vejo. É igual a mim, quando vejo e-mail, tem
150 e-mails. Aí eu vou olhando, vou respondendo os mais importantes, os outros eu vou dizendo, depois eu respondo. Esse depois ele tem vezes que passam, né? Passam e a gente não consegue responder. Então, nós temos que ter essa, malamente comparando, nós precisamos ter essa agilidade de, ao ouvirmos uma determinada situação, termos a reflexão já ali, não digo pronta, mas já bastante elaborada, né? Nós não podemos continuar sendo ingênuos. Essa é a questão que o Papa ressalta para nós, né? Também o homem contemporâneo pode sentir de novo a necessidade de ir, como a samaritana, ao poço, para ouvir Jesus, que convida a crer nele e a beber na sua fonte, de onde jorra água viva. Gente, quantas pessoas têm necessidade desta palavra? Quantas pessoas sentem necessidade de experimentar Jesus, fazer uma experiência pessoal? E nós podemos ser esses instrumentos. Nós aqui, entendo, todos os católicos. E não é sendo bonzinhos, é fazendo a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é algo muito simples de dizer. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Qual é a ordem? Tem duas coisas. Tem um mandamento e tem uma ordem. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode esquecer dessa partezinha no final, porque senão a gente começa a anunciar e fazer discípulos nossos e não discípulos do Pai, né? Então também ainda tem esse detalhe. Vejam que beber dessa fonte é uma necessidade da pessoa humana. Busca uma resposta, busca questionamentos. E esses questionamentos que elas buscam é para tentar dar uma resposta a si mesmos. Porque muitas vezes precisam ser provocadas para entender o que está acontecendo. Por isso eu uso a expressão busca questionamentos. Porque você muitas vezes precisa ser interpelado para acordar para a vida, acordar para as situações, acordar para a fé. Aqui está isso que eu estou dizendo, é o que significa aquele pessoal da história do tapa de Deus. Aconteceu que um tapa de Deus. Não, levou um tapa da vida. E aí, mas a gente põe Deus porque é mais delicado a gente usar isso, está mais romântico. Mas vejam que é muito importante a gente entender isso. Agora, quem é que nos convida a essa escuta? Quem é que nos convida a esse estar? É o próprio Cristo. Vejam, isso é fé. Isso é dom de Deus. Nós não fazemos nada. Nós só precisamos dizer sim. Deus realiza tudo. Que a gente não quer. Diz não. Porque eu acho que é melhor. Porque eu acho que Deus não sei o quê. Porque eu acho não sei o quê. E aí a gente cai no machismo da vida. E aí nós somos qualquer coisa, menos discípulos. Menos discípulos. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que faz a experiência do Cristo. E quando se faz a experiência do Cristo, se vive o mandamento e a ordem. A palavra diz assim: nisto sereis reconhecidos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O que a gente mais vê, a gente rezando por morrer. Ela gosta tanto dele, meu Senhor, leva para junto de ti. Né? E assim a gente se alivia. Olha, em virtude da fé,
A vida nova plasma toda a existência humana segundo a novidade radical da ressurreição. Gente, toda a nossa fé, ela tem esse fundamento aqui. É a ressurreição. Aí diz a palavra, diz o Papa. Em virtude da fé, a vida nova plasma toda a existência humana, segundo a novidade radical da ressurreição. Ou seja, não é um mero repetir. É um aceitar, é um assumir radical. Ou eu sou, ou eu não sou. Porque aquilo que é mais comum hoje entre nós, católicos, é cada um pensar do jeito que acha que é melhor no mundo, e não de acordo com aquilo que a palavra nos orienta, nos diz, nos fala. Quando a igreja fala, quando existem orientações, não é que o Papa acorda de manhã com vontade de escrever alguma coisa e vai e escreve. Tem um depósito da fé, tem uma tradição que vem sendo trazida ao longo do tempo, dentro desse grande depósito da fé, né? Então a palavra, o magistério, né? E a tradição são esses elementos que vão nortear a nossa vida. Então não adianta dizer, existem novos pecados. Não existem novos pecados. Existem novas formas de pecar. Os pecados são sempre os mesmos. Você se matava com a paulada, hoje você mata com a arma laser, mas é a mesma coisa. Aquela armazinha lá também que diz que não é letal, mas que mata. Não sei como é que ela não é letal, ela mata. Aquela do choquezinho, né? A perependa escapa, então lá. Então não é que seja. Mas vejam que mudam os instrumentos, mas a ação é a mesma. Né? Antes se visitava certos ambientes para se pecar, hoje se visita a internet. E se pega do mesmo jeito. O pecado é o mesmo. A forma mudou. Mas nós nos, digamos assim, achamos que é melhor que a gente possa fazer as escolhas nossas, de acordo com aquilo que nós entendemos ser melhor. Né? E aí, o que significa vida? O que significa fé? O que significa esperança? O que tem um significado próprio que o cristianismo nos oferece? E nós não buscamos isso, porque nós preferimos os nossos conceitos, raramente não humanos ou puramente humanos. Por quê? Porque é mais cômodo para nós. Então, o Papa vai nos lembrar disso. Ele diz, olha, se você tem uma fé verdadeira, a tua forma de viver ela é diferente. Ela vai ser plasmada a partir dessa tua fé. E ela vai ser radical contra a ressurreição. Porque isso é um dado novíssimo da ressurreição. É um dado que as pessoas olham e dizem, só quem faz experiência consegue compreender. Né? Basta a gente pensar, acredito que todos participaram da vigília pascal, como a liturgia ela fala por si mesma. Não precisa muita coisa ali. Basta seguir o que está ali na liturgia. E você já faz a experiência do ressuscitado. Quando você grita aquele aleluia, você grita com vontade. Mas qual é o significado real desse aleluia? É uma libertação. Libertação de quem? Nossa. De quê? De nós mesmos. E nós muitas vezes esquecemos disso. Né? Por que ela não é radical? Porque nós, eu costumo sempre usar essa expressão também na paróquia, nós temos os nossos pecadinhos de estimação. Né? Aquele que a gente não consegue se livrar deles, porque na verdade a gente adora estar com eles. Então a gente alimenta eles. Todo ano a gente fica, meu filho, tão bonitinho. Tenta me livrar e não consigo. Não, você não quis ainda, de verdade. Né? E a gente vai alimentando. O que é que nos falta? Nos falta esperança, nos falta uma determinação, nos falta nos abrir a graça de Deus.
falta, em última análise, a radicalidade do segmento, do discipulado. Se nós tivermos e ter pecados, que nós tenhamos novos pecados, mas não os pecados, os mesmos pecados. Estou dizendo que vai nem pecar, né? Nós não podemos ser criativos, né? Porque aí a gente não está vivendo a radicalidade. A radicalidade de outros pecados brotam do momento em que você começa a se deparar consigo mesmo. Aí sim você começa a ter novos pecados. Porque você começa a descobrir uma série de coisas que já estavam em você e você não tinha se dado conta disso. Porque a gente prefere colocar o espelho, né? Quando a gente olha para o outro. É o outro que tem os defeitos, é o outro que tem os problemas, é o outro que... A culpa é sempre de alguém. Então vejam que essa radicalidade, o Papa ele vai nos chamando a atenção. Diz, olha, isso vai acontecer na medida em que nós livremente nos disponibilizamos, nos deixamos conduzir. O que deixamos conduzir? O Papa diz, os pensamentos e os afetos, a mentalidade e o comportamento do homem, porque estes vão sendo pouco a pouco purificados e transformados ao longo de um itinerário jamais completamente terminado nesta vida. Gente, todos os dias nós morremos um pouco, nós nascemos um pouco. Há quem prefira só nascer e esquecer que está morrendo. Há quem só pense que está morrendo e esqueça de viver. E aí, ou de nascer se assim desejar. Porque todos os dias nasce diante de nós uma nova possibilidade. Uma possibilidade de maior santidade, uma possibilidade de viver mais a palavra de Deus, a possibilidade de superar as dificuldades, a possibilidade de conviver e superar alguns problemas, de refletir e, analisando essas situações, oferecer propostas à luz da palavra, à luz da experiência de Cristo. E a gente vai esquecer tudo isso. Porque a gente acha que, eu já fiz o que eu tinha de fazer. Você já escutou essa frase de alguém, por acaso? Eu já cumpri com minha missão. Agora eu vou me aposentar. Alguns deixam para se aposentar para vir para a igreja. Outros se aposentam da igreja. E já deram o que tinham de dar. Então, não compreenderam a missão. Que ela é cotidiana, e o Papa nos diz, e este itinerário, ele vai acontecendo até o dia derradeiro. Que nós não sabemos quando será. Obviamente, eu não tenho pressa. Quem quiser ir, fique à vontade, mas para o lado de lá, eu não estou ainda com muita pressa de ir, não. Né? Se alguém quiser, por favor, fique à vontade. Não sei se não constrangê-los. Né? Mas nós precisamos ir entendendo que até lá nós temos que viver esse nascimento e essa morte diária. Né? A fé que atua pelo amor torna-se um novo critério de entendimento e de ação que muda toda a vida do homem ou da pessoa humana. Gente, eu acho isso aqui um esplendor, essa afirmação do Papa. A fé que atua pelo amor. E aí, eu gosto muito daquela expressão de Maria Teresa de Calcutá, que aqui também, mais uma vez, os conceitos são importantes. Né? O que é amor? E aí ela dizia algo muito interessante. Ela dizia, perguntaram para ela o que era amar. Ela disse, amar é doar-se até doer. Achei isso espetacular. Amar é doar-se até doer. E nós esquecemos desse amor doação, desse amor fraternidade, né? Porque é esse o grande critério de entendimento e de ação, e que muda a vida das pessoas. Nós agora, esses dias, vocês devem ter acompanhado mais
um velho ensinamento que nós tivemos e devemos estar atentos, né? E mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, ele deu prova daquilo que veio, e aqui veio toda essa classe média que não foi educada, e aí é culpa nossa, porque nós não falamos para eles, né? E que hoje estão aí fora e dizem as piores asneiras em nome de um Estado laico. Depois, mais na frente, nós vamos falar mais sobre isso. E com isso estão simplesmente tirando todos os critérios, inclusive o conceito de vida. Não sei se vocês já se deram conta. Primeiro foi o conceito de família. Agora tem um novo modelo. Agora muda o conceito de vida. Todos aqueles que estão fadados a morrer têm que ser mortos. Esse é o conceito. Portanto, não são só as crianças sem o cérebro, os jovens drogados, olhem bem, porque daqui a pouco vão ser exterminados, os idosos, aqueles que possuem necessidades especiais, qualquer um que tenha qualquer tipo de doença que leve um tempo maior de tratamento ou não tenha cura. Gente, nós estamos caminhando para o extermínio, Vamos matar porque é legal, é bom para a sociedade. Nós já escutamos isso na história, não? Exatamente. Sabe que ninguém lembra mais disso? Deve ser que todos têm um dia de guerra mental. Porque essa história já aconteceu. Claro que aqui eu estou levando aos extremos, lógico. Mas o caminho é esse. A fé que atua pelo amor, ela faz com que eu possa olhar para a vida e, a partir desse novo critério do amor, eu possa estabelecer aquilo que vai radicalmente influenciar e mudar o meu modo de viver. Portanto, os meus conceitos. Portanto, a minha abertura para com os outros. E aí, diz o Papa, muda a vida como um todo. Então não é uma parte da vida, é a vida na sua totalidade. Com o seu amor, Jesus Cristo atrai a si os homens e mulheres de cada geração e em todo o tempo. Aqui também é interessante, o chamado, a iniciativa é sempre de Deus, é sempre dele. Nós só nos deixamos conduzir por ele. A fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido e é comunicada como experiência de graça e de alegria. E aí, aonde vocês, dentro dessa belíssima missão que vocês têm dentro da blogosfera, de poderem fazer isso aqui, comunicar a experiência da graça e a alegria de ter feito essa experiência. Isso é muito importante. Não ter medo de falar da sua experiência. Não ter medo de assumir a sua fé. A partir dessa experiência, a partir desse amor radical. Tocou em Deus, tocou em mim. Eu sou imagem e semelhança. Espera aí, alto lá. E aí você tem que escutar um ministro dizer, que se diz, bam, 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 que tratar de questão de vida não é questão religiosa, ele não sabe nem se nasceu. Ele foi, como mínimo, ingênuo, para não dizer outra coisa. E tantos vocês tiveram o desprazer de ver os votos, eles fazem os votos longos, é para poder a gente perder a paciência e não ouvir. Né? Eles fazem isso de propósito, com argumentos ridículos. E aí, gostei muito do penúltimo, né? Do Peloso, se eu não me engano, ele arrebentou a boca do balão. Porque naquela hora, eu disse que ver com os seus vão já repensar aquele que disseram, porque ele não foi fácil. Ele assumiu categoricamente o que precisava e disse o que precisava ser dito.
Porque ele sim recuperou o conceito de vida. Ele começou a refletir para o fato de dizer que está condenado não significa que já morreu. Portanto, se move, tem vida. Diferente daquele que está morto dentro do útero. É outra história. Portanto, ele traz à tona uma questão, e aí os outros vêm na sua... Não, mas nós não estamos tentando justificar o aborto. Não, vocês só devem o primeiro passo para isso. E será o segundo. Nas nossas escolas, as crianças agora chegam em casa. Essa semana passada, chegou uma criança na catequese, na paróquia, e disse: tio, comigo, tio, posso fazer uma pergunta? O que foi? Deus existe ou não existe? Ah, claro que existe. Porque a tia da escola disse que não existe. E aí, em quem é que eu acredito? E aí? A tia está lá a semana inteira com ele. Ele está na igreja uma vez por semana, 2 horas. Quem é que vai incutir o conceito? Por quê? Porque aqui não se fala só de fé. Aqui se fala de incutir ideologias. E a fé não é ideologia. E aí os pais, na grande maioria, não têm informação, passa toda a responsabilidade para nós, pegamos nossas bravas catequistas, que algumas, raras exceções, mas também não sabe mais do que o Pai Nosso e a Maria, porque ensina aquele que disser, não pergunta por que ele está dizendo aquilo. Mas sabe que é aquilo, mas não pergunta por quê, não vai saber te explicar. E aí, que tipo de informação é essa? E onde é que nós vamos poder recuperar isso? Aonde as pessoas estão. E aonde é que as pessoas estão hoje? Na internet. Aí está a nossa grande missão. Nós somos esses catequistas modernos. Se assim quisermos, dando para conceituar, trazendo essa realidade de catequese. Onde nós somos chamados a esclarecer as coisas, a ser a voz da verdade. Porque aquilo que nós temos percebido é que muitas e muitas vezes as pancadas são dadas e ninguém diz nada. Está tudo certo. E não dá mais para a gente esperar. Dom Dino dizia, essa semana, acompanhando um pouco no Twitter, dizia: católicos, acordem, chega, nós não podemos mais continuar parados. É hora da gente começar a refletir e começar a manifestar a nossa fé. E garantir a existência da nossa fé. Porque, se vocês não sabem, existe um projeto de lei para proibir o cristianismo no Brasil. Tá? E esse projeto saiu da gaveta de um senhor deputado que nasceu nas bases das sacristias das igrejas. Estudou a vida inteira às custas da igreja. E esses são nossos filhos. Aquele que foi para o BBB, que apresenta todas as diversidades na sua história. Né? Então vejam que isso é muito interessante. E nós precisamos estar muito atentos nessas coisas. Né? Enfim, depois disso, pesquisa. A respeito do que o senhor acabou de falar sobre a criança que fez essa pergunta. Existe um projeto que a criança vai entrar na escola 8 horas da manhã e vai sair às 5 horas. Se uma criança fica na escola no período noturno, diurno, né, ou de manhã ou à tarde, ele chega com uma pergunta dessa, imagina que crianças vão ser preparadas nesse período.
todas essas É outro tipo de ditadura. Exatamente. Porque já tem um projeto que vai quebrar a nossa ligação com a internet. Toda pessoa que se conectar vai ter o sigilo quebrado. Peguei ontem no blog da petição.com. Então você entra na internet, eles arrumaram uma maneira de você quebrar o teu sigilo, ou seja, você vai ter acesso às tuas conversas, aos teus diálogos. O que vai acontecer com isso? A pessoa não pode nem ter mais um amigo ou reclamar alguma coisa na internet que vai ficar se sentindo o quê? Prejudicada. Né? É a mesma coisa que você colocar para um colega, ó, meu carro foi roubado, no lugar tal, eu vou na polícia. Aquela informação vai ser quebrada aquele sigilo. A pessoa não vai ter mais paz se acontecer isso. Né? Então a gente tem que buscar esse tipo de... Não, eu entendo perfeitamente a preocupação dela, mas, assim, sem querer diminuir a importância disso, ao contrário dessas pessoas de que a gente vai vencer, né? Quer dizer, eu botei uma postagem no meu blog quando o Papa esteve agora em Cuba, e que, olha, as portas do inferno nunca ficam... Quer dizer, nós temos que ficar tranquilos e muito seguros. O meu blog, toda vez que eu coloco alguma coisa, agora eu coloquei, por ocasião desse denunciado tudo, as pessoas, elas respondem muito, elas não têm informação, mas quando você esclarece, elas gostam. Então a gente não precisa, assim, de uma certa maneira, ficar preocupado, porque a gente não está assim, tipo, eu vendo azul e você amarelo. Não. Eles é que têm que ter essa preocupação. Quando a gente fala a verdade, a pessoa sente que aquilo é verdadeiro. Então, a gente tem que bolar estratégias como essa, melhorar o conhecimento de blogs e tudo mais, mas Deus está com a gente, Deus está com a gente vai vencer. E esse negócio do colégio estar o dia inteiro no colégio é bom em certo sentido e tudo. A gente precisa criar uma formação paralela, eu acredito muito na internet, porque eu tenho um folheto sobre confissão, eu tenho 18.500 acessos. Quando que eu ia encontrar 18.500 pessoas para falar sobre a confissão? Então, a internet é um lugar onde o cara relaxa, está lá a crítica, vai encontrar um brinquedo e dá com você, né? Então, a gente não pode perder a esperança. E, assim, não estou diminuindo, isso que ela falou é verdade e tudo, né? Mas não tem um adulto que eu não comece a falar assim, que ele não acabe cedendo, que ele acabe encantado. Posso uma palavrinha rápida? Que ouça a nossa ideia. A internet ela é uma espécie de camada, ela é como se fosse a rua. Então, existe a preocupação, eu sou profissional de informática, realmente existe essa preocupação hoje com a patrulha que pode existir na internet, mas eu discordo quando você comenta sobre perder a privacidade. Eu acho que eu sou público, o que eu quero que seja público. A internet não é o telefone, a internet, como eu disse, é a rua. E para nós que somos blogueiros e somos católicos, a gente tem que ter realmente a preocupação muito grande com o que a gente fala, sabe? Digamos assim, mais ou menos. Eu, em casa, se eu estiver conversando com a minha esposa, posso fazer uma piada de um humor negro, por exemplo. Mas isso é edificante da maneira das pessoas? Não. Eu não vou levar isso para a internet. Isso não vai ser público. Ninguém acende uma vela para deixar ela debaixo da mesa, debaixo da cama. Então, eu sinceramente me preocupo com a patrulha na internet. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma moça no Twitter, uma moça lésbica que me persegue, né? E conversando, de repente, ela chamou um colega dela de Twitter que é delegado. E mostrou, porque eu falei, ela falou, poxa, eu sou contra o aborto, eu quero ter filhos. Né? Eu falei, bem, se você quer ter filhos, você devia deixar de ser lésbica. Né? Se você respeita essas crianças, você devia deixar de ser lésbica. Aí ela chamou um amigo dela, delegado, no Twitter, e falou, eu sou delegado. Esse comentário que ele fez, que mundo é esse? Aí eu disse, pô, calma aí, você chamou o delegado, você está querendo me intimidar? Aí eu fiz uma postagem, coloquei todas as imagens da conversa no Twitter até o final. Então, acho que não tem essa preocupação. O que eles querem justamente é oprimir a gente e intimidar. E é nesse momento que a gente tem que chegar e mostrar que a gente não tem medo. A gente não tem medo do mundo, por isso que a gente está lá também na internet. E aí, completando o que você está falando, eu também recebi uma resposta. Eu acho que a Flor tem razão quando ela diz que nós não podemos
nos assustar, mas nós também não podemos ficar acomodados, né? Porque se a gente não diz, alguém diz. E aí, se a gente silencia, a verdade passa para o outro, não a nossa. Quer dizer, a verdade, né? Passa a verdade de alguém e não a verdade, depois usa a verdade verdadeira, né? Isso é bom, que é Deus. Então, se a gente não ocupa o espaço, alguém ocupa. A gente precisa estar muito atento para isso, né? Para a gente não ficar sermos muito pacíficos, né? E acolher tudo com muita, porque eu acho que essa postura ela já está dando frutos muito negativos, né? A gente precisa ser um pouco mais presente, né? Assim, falou, a gente precisa dizer, ó, peraí, não é bem assim. A questão é essa. Agora, o que nos falta são elementos para darmos respostas inteligentes, né? Que é questão de informação. Então, assim, alguém consegue, alguém não consegue. Aí vai lá e escreve o que o Espírito Santo está dizendo para ela. E aí o Espírito Santo não vai dizer mais, desculpa ela. Então, assim, tem que ter silêncio. É isso que eu estou te falando. Quer dizer, não adianta colocar respostas infantis, né? Precisam ser respostas inteligentes. Que você possa matar a ideia anterior e rebater, né? Eu gosto de discutir com pessoas inteligentes, porque elas vão desmontando as coisas, né? Adoro, desconstruindo. E a gente vai construindo um conceito novo, é uma maravilha, né? Senão a gente fica naquela história de que a gente está assim porque Deus quer. Mas aí, rapidamente, eu aproveito para... Seus discípulos. Eu acho que aqui, para o papo que escutou, a gente falando de tudo. Só. A fé, ela nos torna ferros, ou seja, as respostas às dificuldades, as respostas, é a fé que vai nos mover, né? Aí diz assim, porque alarga o coração com a esperança e permite oferecer um testemunho que é capaz de gerar a abertura do coração. Falo e o outro diz, poxa, eu não tinha pensado nesse lado da questão, né? Aí diz, abertura do coração e da mente dos ouvintes, para acolherem o convite do Senhor, a aderir à sua palavra, a fim de se tornarem seus discípulos, né? Então, nós temos a fé que gera discípulos, a fé que gera o novo em nós, esse novo em nós gera novos discípulos. Só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida se não abandonar-se progressivamente nas mãos de um amor que se experimenta cada vez maior porque tem a sua origem em Deus. Muito interessante o Papa Bento XVI, ele trabalha muito esse aspecto do amor e ele logo na primeira encíclica já trabalhou esse tema, né, deste Deus que é amor. E vejam que não é um Deus abobalhado, apaixonado, enamorado, não. Ele é um Deus de um amor, mas de um amor concreto, racional muitas vezes, né? Lógico. Não é uma coisa, como é que eu posso dizer, piegas, mas é algo que é muito forte, porque fala para nós a partir de nós mesmos e nos ilumina, né, pela sua graça, para que nós sejamos capazes de iluminar também as situações por sua vez. Descobrir os conteúdos da fé professada, celebrada, vivida e rezada e refletir sobre o próprio ato com que se crê é um compromisso que cada cristão deve assumir. Isso aqui também eu acho muito importante. Descobrir os conteúdos. Gente, nós não conseguimos descobrir o conteúdo da nossa fé, porque nós somos muito preguiçosos. A gente adora que as pessoas entreguem as coisas prontas para a gente. A gente não pesquisa mais. A gente pede alguém, vai no Google, joga lá o que se tiver, pois é. Se não tiver, e isso aqui não é verdade. A gente já nem procura em outro lugar. Não existe outra fonte mais. Porque a gente tem pronto. E isso se reflete na educação, né? Porque os nossos jovens adoram o Ctrl-C e Ctrl-V.
resolve metade dos problemas deles. Eu, numa turma de pós-graduação, 2 alunos me entregaram um trabalho que era meu trabalho. Eles copiaram tão mal que copiaram o meu. Aí quando eu comecei a dizer, peraí, eu acho que eu já vi isso aqui antes, em algum lugar. Eles copiaram o meu trabalho. E me entregaram. Não se deram conta. Era meu. Alunos de pós-graduação. Por quê? Porque a preguiça mental não permite mais que se elabore. Né? Então, isso vale no campo da educação, mas isso vale também no campo da fé. Quer uma prova disso? O folheto da missa. Tira o folheto da igreja e vamos celebrar para vocês verem o que acontece. É uma tragédia. Uma tragédia. Porque só está o que está ali. Ninguém cria mais nada. Eu estou usando a missa para vocês terem essa clareza dessas coisas. É como a reunião do conselho pastoral que o padre não vai. Já viu o que acontece? Não acontece. Ninguém senta, tem uma pauta que já se sabe o que é que tem que discutir, mas ninguém discute. Poderia pelo menos dar uma posição, né? Padre, a gente não está, nós discutimos, nós pensamos isso aqui, o que você acha? Vai de acordo com aquele que está na linha pastoral? Não, a gente prefere nem discutir. A gente prefere o padre, que o padre chega para dizer como é que ele quer. E nós? Isso, estou colocando elementos bem elementares e básicos para a gente compreender como nós, como cristãos, como católicos, nós estamos muito nessa de venha a nós o vosso reino. Mas não para ser feita a vontade dele, para ser feita a nossa vontade. Tem mais detalhe. A gente espera vir para que a nossa vontade seja feita. Então, descobrir os conteúdos da fé, professada, celebrada, vivida e rezada, e refletir sobre o próprio ato com que se crê. Gente, nós também fazemos isso. Nós não refletimos sobre o ato de crer, a nossa crença. A oração mesmo, quantas pessoas dizem assim, padre, eu não consigo rezar o texto porque eu me distraio. Caramba, o texto é exatamente para você se distrair. Como assim? O que vem na sua cabeça? Ah, me vem os problemas, me vem não sei o que. É para isso mesmo. É rezar a tua vida. Para isso mesmo. Por isso ela é repetitiva. Para gerar em você uma forma de refletir. Então as coisas vão vindo na tua cabeça a partir da recitação. Aí por isso que o pessoal dorme. Aí continua o texto todo dia de manhã. Por quê? Porque eles não querem pensar na vida. Então apagam. Aí isso é pecado porque dormiu deitado, não estava rezando deitado. Não interessa se é deitado, se é em pé, se não. Mas você refletir a sua vida. Rezar a partir de quantas e quantas vezes você encontra a resposta no momento de uma oração do texto. Não foi por distração, foi por reflexão. Naquele momento que você estava em sintonia com Deus, você refletiu e Deus iluminou. Nós muitas vezes não fazemos, mas não assumimos isso. A fé, precisamente, porque é um ato da liberdade, exige também assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita. Também uma outra questão interessante. A fé não é só para pensar em colocar pessoas dentro da igreja, mas é levar as pessoas também a compreender a responsabilidade social que essa fé tem ali no mundo, na sociedade. Como é que eu tenho me relacionado com o mundo e com os desafios do mundo? Não podemos ficar indiferentes às injustiças sociais.
parte da nossa fé. Jesus batia muito nisso, chamava a atenção para isso. Não era um sindicalista, não é isso. Mas não era cego aos desafios da sociedade. É o dom do Espírito Santo que prepara para a missão e fortalece nosso testemunho, tornando-o franco e corajoso. Gente, se nós não nos abrirmos ao Espírito Santo para que Ele realize em nós, não nós autorizarmos Ele a fazer, mas Ele realizar, fazer acontecer em nós, nossa missão ela começa a se perder. Ela não vai ser uma missão de acordo com o projeto. E aí a comunidade igreja nunca teve medo de mostrar que não é possível haver qualquer conflito entre fé e ciência autêntica, porque ambas, embora por caminhos diferentes, têm para a verdade. Então vejam que o Papa vai nos recordar isso. Essa discussão e esse conflito, ele vai sempre acontecer. Entre ciência, entre religião, vai sempre acontecer. Mas não podemos ver isso como uma coisa ruim, mas devemos iluminar, porque buscamos a verdade juntos. Existe uma comissão internacional científica, teológica, que estuda essas questões. Bioética, por exemplo, e tantas outras questões. Tem uma comissão internacional que trata disso. E são cientistas religiosos, ou religiosos cientistas. A igreja não é tão alheia às coisas como alguém ousa dizer, porque a igreja é fechada, não aceita. Não, muito pelo contrário. Está incertíssima todo o processo. Basta pensar que o modelo universitário que existiu atualmente foi criado pela igreja. Então, e hoje são os frutos desse mesmo sistema que querem acabar com ela e falam mal dela, usando a expressão popular, cospe no prato que come, um pouco que comeu. Em Cristo, morto e ressuscitado para a nossa salvação, encontram plena luz os exemplos de fé que marcaram estes 2000 anos da história da salvação. A fé sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria um sentimento constantemente a mercê da dúvida. Isso que a gente falava antes, e o Papa agora vem e fala com clareza. A fé sem caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria um sentimento constantemente a mercê da dúvida. Gente, nós não sentimos Deus, nós experimentamos Deus. Pessoal, ultimamente tem uma história de saber se o grupo de oração foi bom pela quantidade de pessoas que choram. Até parece as carpinteiras esperando lá o defunto. Não é isso que conta. Fulano, você viu, hoje foi tão bonito, tanta gente chorou, eu me senti tão bem. Gente, isso é sentimentalismo puro. De fé concreta tem muito pouco. Na primeira dificuldade, vaza. Por quê? Porque essa caridade, esse amor que brota da fé, ele é um amor que ele é um amor muito concreto, ele é um amor que é lógico. E ele não pode ser simplesmente um sentimento que por nada cai em desuso, por exemplo. Porque as pessoas perdem a fé como se apaga uma vela. Acabou a fé da pessoa. Basta tocar. Aqui me vem Jó em mente. Quer dizer, o demônio, quando chega, diz: olha, eu tenho certeza que na hora que tocar ele vai negar a fé. Nossa, então deixa eu tocar, deixa eu mexer com ele. E Deus permite. Isso é interessante. Nós nunca perguntamos por que Deus permitiu e o que Ele deseja de nós.
Nós só questionamos por que nós estamos passando por aquilo que nós não merecemos. Mas ele mereceu para Cristo. Nós é que não merecemos. Ele mereceu a chicotada, as bofetadas, ele mereceu tudo aquilo. Nós é que não merecemos nada. Por quê? Porque a nossa fé, ela começa a ser uma fé vivida como sentimento. Portanto, sem raízes profundas, sem conhecimento do conteúdo dessa fé, as implicâncias, as implicações dessa fé. Fé e caridade reclamam-se mutuamente, de tal modo que uma consente a outra realizar o seu caminho. Vejam que com isso o Papa conclui. Vejam que ele partiu da porta da fé, onde é possível para todos, vai iluminando todas as situações, mostra a caridade, mostra o amor como esse elemento fundamental para a vivência da fé, e ele diz: fé e caridade reclamam-se mutuamente, de tal modo que uma consente a outra realizar o seu caminho. Sem a fé não há caridade, sem caridade não há fé. Então, é isso assim, um resumo daquilo que diz a carta. Ela é pequenininha, então quem não leu ainda, eu convido a fazer a leitura, e trazendo isso para dentro da blogosfera, é interessante que nós consigamos compreender esse propagar da fé, esse falar da fé, esse conteúdo de fé que nós também deveríamos colocar dentro dos nossos blogs, dentro do nosso pensamento, para que nós tenhamos uma linguagem muito clara como católicos. Ideal ler e não, essa aqui é católica, ou esse aqui é católico, da forma como diz. Porque tem horas que a gente vai ler e a gente não sabe o que é. A gente precisa pegar o nome da pessoa, jogar em alguma busca daquelas ali, para chegar a tentar descobrir quem é esse sujeito. Porque o conteúdo não é claro. Como se tivéssemos medo de assumir o conteúdo. Ou desconhecemos o conteúdo. O que é mais grave ainda. Então, vejam que o desafio está lançado. Esse ano da fé, nós somos convidados a viver e a anunciar e a proclamar essa fé com maior intensidade. Então, que nesse caminho nós possamos buscar cada vez mais a igreja, esse nosso estar como igreja, aquilo que a Flor colocava, eu acho uma coisa muito interessante, essa unidade entre nós para facilitar essa linguagem também. E a gente, se tem um tema que eu não conheço, que a gente não tem vergonha de perguntar a um colega: você sabe alguma coisa? Me passa alguma informação disso aí também. Eu acho que para isso nós temos que ter essa rede muito forte, e nós somos muito fortes. Então, também estarmos atentos, e aí com isso eu concluo, para todas essas coisas que todos os dias nós vemos aí saindo. Teve não lembro qual foi a outra, foi dessas revistas aí da vida, que saiu aí uma asneira, e o pessoal não estava dando lá muita resposta. Depois a gente viu que o pessoal começou a entrar. Então, nós chegamos sempre 24 horas depois. Todo mundo disse o que queria. Quando a matéria já não está mais sendo lida, a gente vai responder. A gente precisa então estar mais atentos. Certas coisas a gente não pode esperar muito tempo, porque dá a ideia de que a gente está elaborando uma resposta. Nós não precisamos elaborar, porque a resposta nós já temos. Então a gente chegar e dizer o que é. Foi na Jornada Mundial da Juventude, quando a presidente assinou o decreto criando a comissão para ajudar, para coordenar aquilo que é da esfera federal para a Jornada Mundial da Juventude. A questão de vistos, a questão até da própria chegada do Papa, que é um chefe de Estado, portanto, o governo ele tem que organizar toda a questão de segurança, aquilo que é própria do governo. E aí alguém começou lá a dizer que agora vamos usar dinheiro público,
Aquelas histórias de sempre, né? Que para parada gay pode ter dinheiro público e ninguém reclama. Né? Para esses shows que tem aí de gospel, não sei o que, tem dinheiro público e ninguém reclama. Mas foi da Igreja Católica monetizada. Então precisamos estar atentos a esse tipo de perseguição, né? Que está acontecendo e que não adianta a gente achar que não é. E não é mais tão velada, não. Ela está bem clara, ela está bem explícita. E ou nós começamos a nos impor e dizer, bem, ótimo, dentro de um país e dentro de uma sociedade que se diz democrática, eu tenho o direito de expressar a minha fé e viver a minha fé. Portanto, não tenho por que estar me submetendo a certas coisas. Não, isso aqui